Nessa videoaula, a gente vai conhecer o elemento Picture, que é o elemento considerado o futuro do design responsivo. É o futuro ainda, pessoal, porque ele não é compatível com todos os navegadores, mas é um elemento que você pode utilizar, porque a configuração dele permite que quando o navegador não reconheça, ele consiga exibir mesmo assim a imagem. E a gente vai ver também como transformar o CSS em responsivo, deixar os assets responsivos pelo CSS, para que a gente tenha sempre o nosso elemento do tamanho da box que o contém. Ou seja, eu tenho uma div, eu tenho um article aqui, que ele tem um tamanho determinado. O meu CSS vai prevenir que as imagens ou todos os assets respeitem esse tamanho e fiquem dentro dele. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no index.php, estou na pasta 4, tá? Já abri o style aqui também para a gente trabalhar. A gente vai pegar os assets. Aqui na minha área de trabalho, eu tenho duas imagens, 01 e 02, tá? Esse arquivo ele tá para vocês aí na pasta do curso, em material, vocês podem baixar o 04 imagens. Eu vou dar um Ctrl X nessas duas imagens. Vou acessar a pasta 04 aqui do nosso projeto e vou criar uma nova pasta chamada Uploads, certo? E dentro dela eu vou colar essas duas imagens. É uma imagem legal para você baixar, pessoal, porque eu fiz aqui um parâmetro de configuração aqui de acordo com o ratio da tela. Então você tem aí um guia também de imagens. Feito isso, vamos já vir aqui e aonde a gente tem a div class capa aqui, a gente já pode passar a nossa imagem. Então eu vou botar img, src, parâmetro alt e parâmetro title, certo? Nossa imagem aí certinha. Agora a gente vem aqui, Ctrl espaço, Uploads, e eu vou pegar a imagem 02 aqui. Vou passar imagem como alt e imagem como title também, só para a gente ter alimentado, tá? Dando um F5, você percebe o quê? Que a gente estourou todos os parâmetros, né? A nossa imagem, o nosso ativo não respeita a box que o contém. Então, a gente vai vir agora no CSS e a gente já vai fazer aqui para todos os assets. Então eu tenho img, vírgula, object, vírgula, embed, vídeo, iframe, e às vezes, pessoal, o iframe que você incorpora de outro site, ele vem com um style. O que a gente faz então? Iframe, abre e fecha colchetes, style aqui vai ter também a mesma propriedade. Assim a gente já está atacando todos os ativos do nosso site. O que eu vou fazer? Max widget 100%, ou seja, ele vai respeitar sempre o tamanho máximo da div py, do elemento que eu contém, e eu vou ter sempre um edit alto. Vamos voltar aqui, F5 para atualizar. Você percebe que a imagem já respeita o tamanho da box. Eu ainda vou vir aqui abaixo e vou pegar um ponto capa aqui e vou botar um margin bottom aqui de 25 pixels, tá? E aí o que eu faço? Eu vou voltar aqui e aonde eu tiver a imagem eu posso botar um class capa aqui para ter aí a minha imagem sendo separada do título. E agora se eu redimensionar aqui, ó, a minha box vai controlar o tamanho da imagem e ela já está responsiva. O que a gente tem que fazer agora é melhorar os recursos dela, e de repente trocar a imagem de acordo com o tamanho da tela ou utilizar ela, como eu falei para vocês, em uma arquitetura mais coesa. Mas o que a gente vai fazer agora é utilizar o elemento Picture para que você conheça ele, caso você já queira aplicá-lo, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui, vou dar um Ctrl C, vou descer aqui abaixo, ó, Ctrl V, eu vou passar 01, tá? Vou fazer a mesma coisa. Então eu estou na linha 27 fazendo isso. Eu vou vir aqui abaixo na linha 47 também, que é onde a gente tinha as classes capa aqui. Vou dar um F5 para atualizar, você percebe que todas as imagens já foram inseridas. E todas estão responsivas, olha só. Todas elas vão sempre seguir o tamanho do quadro que contém elas, certo? Vamos lá então agora trabalhar o nosso elemento Picture. Eu vou vir aqui nessa primeira, tá? Para a gente trabalhar ali, para você conhecer o elemento. Não é a arquitetura que eu vou aplicar a arquitetura que eu utilizo nos meus sites, e aí você decide qual o ambiente você quer utilizar. O elemento, então, é Picture, e ele aceita um Alt aqui para você poder determinar sobre o que está falando essa imagem na otimização, na semântica, tá? Então vai ser uma imagem. Posso fechar aqui, fechamos o Picture e eu vou passar o fechamento aqui para baixo da imagem. Nesse momento, pessoal, nada vai acontecer. A gente continua mantendo o Picture ali, porque a gente não tem o set responsivo. O que a gente vai fazer agora é o quê? É determinar que para tal tamanho de tela, esse src aqui vai mudar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou abrir a tag source, ok? Que vai ser src, e ele vai ter o média. Qual que vai ser o tamanho da tela que vai utilizar esse source. E aí eu vou ter src7 aqui como atributo também e fecho. Agora, para cada arquitetura que você quiser alterar, você vai fazer isso aqui. O que eu vou fazer? Primeiramente, a gente tem que começar pelos maiores e os menores para baixo, porque a leitura é feita daqui para cá. Se eu inverter essa leitura, se eu botar, por exemplo, min widget aqui, ó, min widget, 2 pontos, 10 pixels.
e colocar, por exemplo, aqui ó, o uploads barra 01, eu estou dizendo que o mínimo para isso acontecer é 10 pixels. Ele vai já alterar para a primeira imagem, tá vendo? Então ele já utilizou essa aqui, trocando o source original da minha imagem. Se o meu navegador não reconhecer, ele já vai utilizar essa aqui automaticamente, mas se reconhecer, você vai estar aplicando então uma imagem diferente, vai estar poupando recursos de carga, certo? E aí o que acontece, pessoal? Se eu colocar abaixo, por exemplo, uns 100 pixels aqui, e colocar 2 de novo, eu vou dar um F5 para você ver, ele não vai respeitar. Porque ele está fazendo a leitura de cima para baixo, o primeiro SRC que ele pega, ele vai alterar. Então, se for 100 pixels, ele vai pegar primeiro 100 pixels, tá? Porque é min widget. Depois, a gente faz a segunda marcação, como ele está lendo de cima para baixo, ele vai respeitar sempre a última. F5 para atualizar, já pegou aqui de novo, e se a gente baixar desses 100 pixels aqui, ele vai pegar a primeira. Não tenho como baixar de 100 pixels, mas vamos botar aqui 500 para ver, ó. F5 para atualizar, pegou a primeira. Eu vou aumentando agora, ó, ele já pegou a segunda de novo. Então você já está alterando qual a imagem será utilizada. Muito trabalho daria aqui se a gente fosse criar cada miniatura para cada resolução. Então a gente consegue combinar o Pictory com o TeamThumb para gerar a miniatura e utilizar o cache. Fica legal também. Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui, ó, 1600 pixels. E eu vou pegar aqui, em vez de pegar diretamente a imagem, eu vou pegar team.php, src igual, passo ali o caminho da minha imagem, ew igual, e eu tenho aqui 1600. Só que ele é um mini widget, ele vai de 1600 até o tamanho máximo da nossa tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a original, vou duplicar aqui, tá? E a minha imagem original vai ser utilizada quando eu tiver numa tela maior que 1600 pixels. Aqui abaixo eu vou botar 1080 pixels. E aí sim eu vou atribuir 1600, que a partir dos 1600 ele vai utilizar a original. Então de 1080 a 1600 ele vai utilizar a imagem cropada, né? Cortada a 1600. Vou passar um e-comercial e vou passar um 800 aqui, tá? Então eu já fiz um corte legal aqui. Vamos dar um F5 para atualizar e você percebe o quê? Que a imagem não veio. Esse Team que a gente baixou, esse TeamThumb que a gente baixou, é a versão mais atual e mais segura do plugin. Só que ele vem com uma configuração que não é compatível com localhost. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o team.php aqui, eu vou dar um Ctrl F e vou escrever doc_root, variável doc_root. Ele vai encontrar aqui, eu vou dar um F3, ele vai pegar aqui o calc doc_root e eu vou dar mais um F3, que é a função, né, o método que cria a doc_root. Você percebe que ele pega aqui document root, tá? Então o localhost não dá certo por causa disso. O que a gente vai fazer? A gente vai comentar ela aqui, vou descer novamente aqui, variável doc_root será igual a dirname underline underline file, ou seja, eu pego como doc_root o nome do diretório do arquivo. Vou dar um F5 para atualizar, está corrigido o problema. Agora vamos continuar aqui, vou voltar aqui nesse index, a gente já tem até 1600 vai utilizar a de 1080, que é a imagem 2, tá? E acima de 1600, ele vai utilizar a imagem original. Então, dando um F5 aqui para atualizar, vamos ampliar toda aqui, ó. Então, ele já está com a imagem original, certo? Vamos fazer o seguinte, para a gente melhorar a visualização e ver as trocas realmente, vamos criar uns menores aqui e a gente faz uns cortes diferentes de altura e largura para você ver bem certinho. Vamos eliminar esse aqui então. Eu vou descer aqui, ó, mais 1, 2, 3. Ok. Então, a gente vai ter o quê? 1080. Depois eu vou pegar aqui 620. Posso pegar aqui 380 e vou pegar aqui a 10 pixels. Então, de 10 até 380, eu vou utilizar a 380. E vou passar aqui 380 por 380, para ficar quadrado, e a gente vê, então é W igual a 380 e H igual a 300. Agora, de 380 a 620, a gente vai utilizar sempre o quê? A 620 como widget, para manter sempre a qualidade até a maior tela. E aí aqui eu vou passar 200, a gente vai fazer um corte diferente sempre para visualizar, como eu falei. Depois de 620 a gente vai até 1080, a gente poderia até 900, né, para ter uma carga melhor, ou até 780 para ter essa distribuição, mas nesse exemplo você já vai saber como fazer, é só você arquiteturar melhor essa aplicação, tá? Então a gente vai ir de 620 até 1080. Eu estou sempre utilizando a carga mínima, você pode ver aqui. E aqui eu vou cortar de 1080 para 400. A gente vai ter imagens bem diferenciadas aqui, certo? Só corrigindo aqui então, H igual, e aqui também faltou H igual. Tudo certo, pessoal. Vamos lá novamente, F5 para atualizar.
agora sim você vai conseguir ver as alterações. Ó, vamos diminuindo, ele já trocou a imagem, você vê que a proporção trocou também. Claro que não é uma configuração muito correta, né? Mas você vê que ele está mantendo sempre e utilizando a imagem que a gente configurou. Ó, aqui já ficou quadrado, então está utilizando essa de 10 pixels, depois de 620 para 200, ele vai utilizar uma imagem mais wide. A gente tem lá depois a de 620 para cima, que vai utilizar essa de 1080 para 400. Vamos passar 1080 aqui novamente para a gente visualizar. Então ela vai ter que ficar quadrada, né? Vamos lá de novo, ó, já ficou a quadrada. E aí acima a gente tem as outras duas configurações. Então é assim que você pode fazer para arquiteturar, sem a utilização de plugins, as imagens para diferentes tipos de tela. Tem uma outra aplicação também, desse Pictory, que você consegue passar os parâmetros em linha. Só que no momento dessa aula ele não está funcionando ainda, tá, pessoal? Eu vou mostrar a marcação para vocês, como está documentada a marcação lá no WTC. Caso vocês queiram testar aí no momento dessa aula ou no futuro, vocês podem testar também, tá? Vamos lá então, vou pegar aqui, vou dar um Ctrl C nesse Pictory, vou colar aqui abaixo. Vou comentar o primeiro e vou remover aqui, ó, todos os outros sources. Vou deixar apenas um source aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, vamos até deletar aqui esses espaços, vamos unir aqui, deixar certinho o código para documentar para você depois, para que você possa utilizar isso aí também, né? Vou voltar aqui, ó, deixar certinho, beleza. Agora é o seguinte, quando a gente utiliza aqui o source, a gente está em mini widget. Eu vou alterar para max widget e vou passar aqui um 500 pixels. Aí eu tenho SRC7, aqui está 2, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um aqui abaixo e a 2 aqui quando for até 500 pixels. Só que em vez disso, vamos pegar aqui, ó, uma configuração diferente, até 500 pixels, vírgula, espaço, e aqui vai ser a 2x. Ou seja, quando eu passar dos 500 pixels, o segundo parâmetro a ser utilizado vai ser essa aqui, até 1000 pixels, e depois até 1500. Outra configuração que eles sugerem é, por exemplo, 800W, ou seja, o Windows 800, né, respeitando ali a viewport de 800 pixels. Então existem essas duas documentações hoje, mas o browser não está aceitando. Você pode ver que ele vai respeitar até os 500 pixels, mas depois ele vai passar a utilizar a imagem 1. Vamos só dar uma olhadinha aqui então, F5 para atualizar. Quando eu estou até 500 pixels, ó, ele vai respeitar a minha utilização, tá? Depois que eu passar que ele não lê o que está depois da vírgula. Então o que a gente tem hoje de mais usual na marcação responsiva é essa configuração aqui. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo a minha marcação de imagens, como que eu faço a arquitetura dos meus projetos para as imagens serem responsivas.